A paz, meus irmãos, minhas irmãs, vamos dar início à última live, ao último start da semana de 2022, né, gente? Tá terminando o ano, nós vamos entrar em férias, né? Mas eu tenho uma palavra muito bonita e hoje eu gostaria, meus irmãos, de estar fazendo uma homenagem a todos os intercessores, todas aquelas pessoas que oram para nós, que cuida da gente, né? Da gente, dos nossos entes queridos, cuida da nossa igreja, né? As irmãs que ficam ali na beira do altar, aquelas que ficam no fundo, aquelas pessoas que chegam antes de nós para preparar um ambiente em oração, que ficam fechados, orando, pedindo a Deus pelas nossas vidas, pela igreja, pelas famílias, né? Aquelas irmãs que oram em casa, que estão, e irmão também, né? Que estão sempre atentos ao que possa estar acontecendo, para pedir a Deus, interceder por nós, para que Jesus entre com providência nas nossas vidas. Meu muito obrigado, meu carinho especial a cada um deles. Deus abençoe, eu amo vocês, em nome de Jesus, tá? Então eu peço a vocês que abram lá em João 2, do 1 ao 10, tá? Eu vou ler aqui e vamos fazer essa homenagem, tentar levar essa palavra para vocês intercessores, amém? Lá diz o seguinte, tá falando do casamento, né? Eu vou falar sobre intercessão e tá falando de um casamento. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná, na Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Aí Jesus respondeu, né? "Mulher, isso não me diz respeito", respondeu Jesus. "Minha hora ainda não chegou." Sua mãe, porém, disse aos empregados: "Façam tudo que ele mandar." Havia ali perto 6 potes de pedras usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: "Encham os potes com água." Quando os potes estavam cheios, disse: "Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia." Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados, né, obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Amém? Vejam que texto que dá para a gente estar meditando, estar fazendo reflexão e tá vendo, né? Qual o recado que Jesus, a mensagem que Jesus deixa para a gente nesse texto, né? O que aconteceu? Estava tendo um casamento. O que é um casamento? Casamento é uma cerimônia, é um matrimônio, né? Ali é um casamento onde está tendo a união de um homem, uma mulher e Deus, Jesus. É uma aliança, é a formação de uma família, uma nova família, né? E a mãe de Jesus estava ali por perto também, né? De Jesus e os discípulos, tá? E o vinho, o que ele simboliza? O vinho simboliza alegria, fertilidade. O sangue de Cristo também simboliza a aliança de Cristo conosco. E a água simboliza a palavra, a origem da vida, a esperança, né? A sensibilidade, né? Dos acontecimentos. A água é maravilhosa, né, gente? Então vamos dar uma direção a essa palavra, né? Veja bem, acabou a água. Tá. Acabou o vinho, melhor, perdão. Acabou o vinho e Maria foi a única pessoa que se apercebeu.
Vejam só onde começa a surgir aí já a intercessão, a intercessora, gente. Maria foi a primeira que percebeu e sensibilizou com aquelas pessoas daquela festa que estavam alegres, que estavam animadas, naquele casamento, naquela união. Mais que depressa, assim, a primeira coisa que a Maria fez, chegou em Jesus e falou, ó, o vinho acabou. E Jesus chegou para Maria e falou, o que eu tenho a ver contigo, mulher? O que eu tenho a ver com isso? Né? Maria simplesmente ouviu que Jesus falou que não tinha chegado a hora dele ainda. Só que Maria conhecia Jesus. Nós conhecemos Jesus. E Maria conhecia Jesus. Por ela conhecer Jesus, ela não retrucou, não falou nada. Simplesmente chegou nos servos, né? Empregado no servo, que embora eu lendo aqui, eu não sei se era servo ou se de repente eram os próprios discípulos. Cada um vê da maneira que achar que é melhor, né? No texto. Mas tudo bem. Ela foi e chegou para os servos, né? E falou, faça tudo que ele pediu. Faça o que ele pedir, vocês façam. Né? E Jesus, mais que do jeito dele, né? Sem fazer muito auê, chegou e viu que tinha jarros, 6 jarros vazios naquele lugar. Ele chamou os servos, né? Que também, volta a falar, será que eram servos mesmo, empregados, ou será que eram discípulos? Porque é o seguinte, ele pediu para encher aqueles jarros de água, jarro vazio. Gente, para pensar, quantos jarros, quantos vasos nós temos na nossa igreja, em igrejas por aí, em casas, em famílias, vazios. Estou falando espiritualmente. Quantos vasos vazios que precisam ser cheios da palavra, que precisam ser cheios do Espírito Santo. Entenderam? Pegaram? Então, Jesus pediu para encher aqueles 6 jarros com água, até transbordar. E assim o fizeram, né? E a Maria só no canto dela. Depois, Jesus pediu para que levasse recolhesse um pouco naqueles potes que eles usavam, né? E levassem para o mestre-sala ou a pessoa que experimentava o vinho, né? E ele foi e experimentou. Quando ele experimentou, ele não sabia da procedência, né? Embora os servos sabiam, né, da procedência do vinho. Aí o mestre-sala foi e chamou o noivo. E falou, poxa vida, normalmente se serve o melhor vinho primeiro e depois, quando as pessoas já estão cheias, se serve um vinho inferior. E você está fazendo ao contrário, vocês estão servindo aqui o vinho melhor. E até então, deixaram o vinho melhor para o final, né? Até então ninguém tinha se dado nem conta de que o vinho tinha acabado. Ninguém tinha se dado conta. Maria se percebeu, foi a única que se percebeu. Maria intercedeu. Maria, ela foi falar com os servos, ela pediu para estar fazendo aquilo, pediu para eles obedecerem a Jesus. Maria não fez barulho, Maria intercedeu em silêncio. Ela não ficou falando para todo mundo, acabou o vinho, eu vou pedir para Jesus. Não, Maria agiu em silêncio, na fé. Ela soube esperar, ela pediu uma só vez, porque ela conhecia Jesus. Ela falou uma só vez, porque sabia que Jesus ia tomar alguma providência. Porque, olhando espiritualmente, quando acabou o vinho, acabou a alegria. Lembra que eu falei no começo? Quando se acaba a alegria dentro de um casamento, quando se acaba a paz, quando se quebra a aliança, quando não se tem mais amor, não se tem mais esperança, se torna difícil. Se torna difícil. E às vezes a gente não percebe quantas pessoas que vão passando anos e anos da vida não se percebe que o casamento está se transformando numa rotina, numa coisa boba, uma coisa que não tem sentido mais.
e as coisas vão acabando, acabando. Tudo isso é falta de Deus, falta de Jesus na aliança, falta do sangue de Jesus, falta do vinho. E o vinho acabou, e Maria se apercebeu. As pessoas da nossa igreja que intercedem por nós, eles se apercebem de muita coisa. Eles ficam na batalha espiritual dentro da igreja e muitas vezes, assim como Maria, eles também passam despercebido. Nós ouvimos a palavra, tomamos posse muitas vezes, saímos bem, né? Mas às vezes nem percebemos que ali tem os intercessores que oraram antes, durante e depois, pedindo, esperando, ficando ao tempo todo em espírito e depois fica para agradecer. E às vezes a gente também não agradece, né? Eles ficam. Então por isso que eu falo que essa palavra são para os intercessores, porque muitas vezes acabam fazendo o papel de Maria na nossa vida. E nós temos que estar atento a isso, porque faz toda a diferença. Através dessa percepção de Maria, porque ninguém tinha observado que tinha acabado o vinho, pela percepção dela, pela atitude dela, porque às vezes não temos atitude, pela atitude dela, o casamento não acabou, a alegria continuou. Jesus entrou, fez o papel dele, né? Do bom samaritano. Jesus entrou no negócio e as pessoas nem se aperceberam que a alegria estava acabando, que a aliança estava acabando. Aí eu falo para vocês, você tem ficado atento no que acontece dentro da tua casa, na casa do teu vizinho, do teu parente? Porque não é só nós, assim como os intercessores na igreja, eles não olham só para a vida deles, pelos parentes deles, eles olham para outras pessoas, mesmo pessoas que não conhecem ou que não estão na igreja. Assim, nós devemos ser também intercessores. Seguimos o exemplo de Maria, que mesmo sem ter relacionamento próximo daquelas famílias, simplesmente estava ali. Ela, por conhecer Jesus, ela pediu para Jesus: Jesus, acabou a alegria. Jesus, acabou o vinho. E Jesus pegou aqueles vasos vazios. O que seria esses vasos vazios, esses jarros vazios? Será que seriam jarros? Ou seriam pessoas? Ou seriam os próprios discípulos? Será quem que estava ali vazio, sem água? Sem água, eu falei que a água é a palavra, que a água é vida. E Jesus colocou vida naqueles jarros, colocou água naqueles jarros. E através disso ele formou aliança com o sangue de Jesus, com o vinho. E a paz retornou e ninguém se apercebeu, tanto que elogiaram. Falaram: poxa vida, estava bom, ficou melhor. Onde Jesus passa, onde Jesus age, as coisas melhoram. Mas nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos pedir, interceder. Jesus, ele inclina o ouvido dele para ouvir os nossos pedidos, as nossas angústias. E nós temos que estar atentos. Aquele vizinho, aquele colega de trabalho que está com um problema. Às vezes a gente ouve e não intercede. Gente, a gente conhece Jesus. Precisamos interceder por ele. Precisamos falar com ele. Assim, ore também, se aproxime de Jesus. Precisamos interceder pelo vigia do prédio, pelos nossos pastores, pelo colega da igreja. Não é só pensar em nós. Jesus, ele cuidava de todo mundo. E Maria, ela se apercebeu que precisava cuidar, precisava fazer alguma coisa. Que a paz naquele lugar, que a alegria, que o vinho estava acabando. Então, fique atento. Não deixe o vinho na tua casa acabar. Fale com Jesus. Fale com Jesus sempre, todos os dias, no teu casamento, no teu trabalho, né? No supermercado, né? Onde você estiver e tiver oportunidade, fale com Jesus. Você conhece Ele. Não espere que quem não conheça vai falar. Tome atitude.
seja um intercessor, fale uma vez só, com tua alma, com teu coração, que Jesus vai estar ouvindo prontamente. Amém? Essa era a palavra, irmão. Essa é a palavra que eu queria passar para vocês, tá? E desejar a todos boas festas, um Feliz Natal, que Jesus possa estar no lar de cada um de vocês, né? Todos os dias, que vocês continuam todo dia se lembrando, orando, tendo mais intimidade com o papai, tá? E sempre também coloque a mim, a minha família e a cada família da igreja também nas suas orações. Nós não podemos perder esta comunhão, essa união, esse casamento, né? Uma cerimônia, esse casamento entre nós e Jesus, essa aliança. Então, não esqueça disso. Saia de férias, descansa um pouco, mas não esqueça de Jesus, ok? Vamos orar. Meu Pai querido, meu Pai amado, obrigado por mais esse ano, obrigado por essa live, obrigado por cada palavra que o Senhor colocou, que o Senhor me usou para poder estar falando com meus irmãos. Obrigado por cada intercessor, né, que em cada culto sempre esteve presente ali, antes e depois, orando, intercedendo por nós, né? Obrigado de todo o meu coração a cada um deles. Que o Senhor possa estar colocando semente de esperança, de paz, e que possa estar enchendo os jarros de cada casa, de cada irmão. Que eu possa estar pedindo para encher esses jarros com a sua palavra, com vida, com água. E que não falte o vinho, que não falta alegria, a aliança dentro de cada um da casa dos componentes da família Água Viva e de todos aqueles que ainda vão conhecer sua palavra, que conheceram, que conhecem. Faça o Senhor a diferença, Pai. Só o Senhor que pode. Dependemos 100% de Ti. Obrigado, Pai. Fiquem todos com Deus. Eu já agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém e graças a Deus. Feliz Natal.